quinta parte do nosso módulo 5 de Química Geral do primeiro semestre, matéria, energia, substâncias puras e misturas. Nós vamos estudar agora as fases de agregação da matéria, também chamadas de estados de agregação da matéria ou ainda estados físicos da matéria. Nós vamos estudar inicialmente as três fases de agregação fundamentais da matéria, que são as fases sólida, líquida e gasosa. Nós temos aí um esquema que já dá uma ideia para nós da estrutura da fase sólida, a disposição das partículas na fase líquida e, do mesmo jeito, a disposição das partículas na fase gasosa. Nós vamos aqui colocar algumas características dessas três fases de agregação da matéria, começando com a fase sólida. O que é que caracteriza a fase sólida? É a rigidez. Então, nós temos na fase sólida uma organização das partículas, formando uma estrutura bastante particular. No módulo de ligações intermoleculares, estudo dos sólidos e estudo dos líquidos, nós vamos entrar em detalhes em relação a essas redes cristalinas que os sólidos vão formar. Vamos estudar os tipos de sólidos e também a maneira com que essas partículas podem se organizar. Aqui, de modo geral, nesse módulo que é mais um alicerce para a química geral, nós vemos que na fase sólida nós temos uma maior organização das partículas constituintes. É também o estado de agregação da matéria, ou fase de agregação da matéria de menor energia. A energia da fase sólida é menor do que a energia da fase líquida, que por sua vez é menor do que a energia da fase gasosa ou da fase de vapor. Então, é o estado físico da matéria, ou fase de agregação da matéria de menor energia. E na fase sólida nós temos a formação aí dos retículos cristalinos. E aí, nesse módulo de estudo dos sólidos, nós vamos ver os diversos tipos de retículos cristalinos que os sólidos podem formar. Vamos ver também os diversos tipos de sólidos. Existe o sólido covalente, o sólido molecular, o sólido metálico, temos também um sólido iônico, ok? Então aqui é apenas uma visão geral sobre a fase sólida. E a fase líquida? Já que a fase sólida é caracterizada pela rigidez, o que caracteriza a fase líquida é a fluidez. As partículas, elas se apresentam desordenadas e com uma certa liberdade de movimento. Nós vamos observar que a forma da fase líquida vai ser determinada pelo recipiente que contém essa matéria que está na fase líquida. Como eu já falei, a energia da fase líquida é maior do que a energia da fase sólida, porém menor do que a energia da fase gasosa. E nesse próprio módulo de ligações intermoleculares, estudo dos sólidos, vamos também estudar a fase líquida, como, por exemplo, viscosidade, algumas características da fase líquida, como a viscosidade, por exemplo. E, finalmente, chegamos à fase gasosa. O que é que caracteriza a fase gasosa? O caos, ou seja, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Que na fase gasosa, as partículas que constituem essa matéria têm uma energia cinética muito grande. É também a fase de agregação dessas três fases fundamentais que nós estamos estudando inicialmente, de maior energia. Mais energia do que a fase sólida, mais energia do que a fase líquida. Existem também grandes espaços entre as partículas que apresentam uma grande liberdade de movimento. Temos também um módulo só para estudar a fase gasosa, né, que é o estudo dos gases, tanto a parte física como também a parte química dos gases. E é o estado de agregação da matéria, dos três estados fundamentais da matéria, de maior energia. Eu fiz aqui uma tabela para a gente diferenciar essas três principais fases de agregação da matéria, a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa, que são as fases de agregação fundamentais da matéria, e nós vamos diferenciá-las quanto à forma e quanto ao volume.
O estado sólido, ele tem uma forma invariável, já que ele tem um retículo cristalino definido e ele tem um volume constante. Já a fase líquida, ela tem uma forma variável. Como eu disse, a forma da fase líquida é a forma do recipiente, que contém essa fase líquida, essa matéria na fase líquida. O volume é constante, considerando aqui um determinado instante, né? Porque nós já vimos que os sistemas podem ser abertos, fechados, isolados, em relação à troca de matéria e energia. Nós estamos aqui considerando que o líquido tem um volume constante, logicamente, para que isso seja verdadeiro, o recipiente tem que estar fechado. E na fase gasosa, a forma é variável, que também vai depender do recipiente que contém essa matéria na fase gasosa, e o volume também é variável, porque os gases são altamente compressíveis, então com facilidade a gente consegue alterar o volume de um gás. O volume de um gás é determinado pelo volume também do recipiente. O volume do gás é o próprio volume do gás ideal, é o volume do recipiente que o contém, tá bom? Então, aqui, como diz, é uma visão geral, temos um módulo para estudar com mais detalhes as particularidades da fase sólida, os tipos de retículos cristalinos. Neste mesmo módulo, estudaremos também as propriedades da fase líquida e um módulo de química geral, só para estudo dos gases, que também é bem tradicional.